Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um culto. Vamos ficar de pé para louvar a Deus? Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, O Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. O Rei da glória, o poderoso Deus. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. This is amazing grace. This is a failing love, that you take my place, that you bear my cross, you lay down your life, that I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou. Minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou.
Boa noite a todos. Que chique, né? A gente com uma banda cantando em inglês, em espanhol, não é para qualquer lugar, né? Pessoal, boa noite. Muito feliz, muito grata a Deus por poder estar aqui nessa noite com vocês que estão em casa. O meu abraço também para vocês. E eu gostaria de saudá-los nessa noite com a palavra alegre-se. Isso mesmo, alegre-se. Em Filipenses 4:4, se você quiser abrir sua Bíblia para acompanhar, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. As senhas do dia 15 de abril também falam sobre alegria. No Salmo 5:11 está escrito: os que te amam encontram a felicidade em ti. Em Atos 13:52 diz: os cristãos de Antioquia continuaram, e aqui o destaque vai para continuaram, muito alegres e cheios do Espírito. E aí as senhas continuam: caminha o caminho de Deus, leva alegria ao mundo, alegria que clareia os dias mais cinzentos, alegria que sabe se admirar diante de toda dádiva e que agradece por aquilo que Deus fez, e aqui eu acrescento, faz a nós. Caminha o caminho de Deus, leva alegria ao mundo. Então essa é a palavra que eu queria saudar cada um de vocês. Nós já estamos aí praticamente há um ano, né? Mais de um ano de pandemia e com muitas dificuldades, às vezes isolados, às vezes em casa, sem poder ter comunhão, sem poder sair para trabalhar, lidando com a perda de entes queridos. Mas Deus nos convida a nos alegrarmos nele, que é a fonte de toda alegria e felicidade real. Então esse é o convite que eu quero fazer para vocês nessa noite, que a gente possa vir para este culto se alegrando no Senhor. E eu tenho mais um convite para fazer para você, que você esteja aqui. Só vou interromper, eu vou pedir que o pessoal que está aqui presente pode sentar se quiser, tá? Deixa o pessoal de pé aqui. Mas mais um convite, além da alegria para o culto dessa noite, eu gostaria de convidá-los para estarem aqui presentes, de fato. Um convite à atenção concentrada, à atenção plena. Né? A gente fala em treinamentos aí, antes de começar, principalmente agora com esse mundo online que a gente está vivendo, um convite a você estar realmente onde você está. Então, para você que está em casa, eu gostaria de fazer esse convite especial. Se você está com o culto ligado na TV e está fazendo jantar para sua família, pare. Se você está na sala com a sua família vendo e comentando, pare. Se você está vendo na sua TV e mexendo no celular, pare. Né? Esteja aqui conosco 100% do tempo, prestando atenção e dedicando toda a sua atenção, se esforçando para estar aqui. E para vocês que estão presencial aqui, eu tenho certeza que uma vez ou outra, não só quando o Roberto prega, com qualquer palestrante, você já se pegou viajando nos seus pensamentos, pensando talvez que amanhã é segunda-feira, as coisas que você tem que fazer, né? Essas viajadas de pensamento acontecem, mas o convite também vai para vocês. Estejam aqui, focados 100% no momento desse culto. Então esses são os convites que eu tenho para fazer a nós hoje. E antes de a gente passar para o louvor, eu gostaria que a gente fechasse os nossos olhos, abaixasse a nossa cabeça e termos assim um momento de oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui. Seja aqui presencialmente, Deus, seja nas nossas casas. Obrigado por este momento de estarmos reunidos na Tua Palavra, estarmos presentes ou distantes, mas reunidos no Espírito, Deus, em comunhão. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós. Nós te agradecemos por tudo que Tu tens feito e pedimos, Senhor, uma dose extra de alegria aos nossos corações. Tu sabes as dificuldades, as batalhas que cada um de nós enfrentamos, independente de estar relacionado com a pandemia ou não. E nós queremos te pedir que Tu nos conceda essa porção extra de alegria que vem só de Ti, Senhor. Porque sem Ti, a gente não consegue seguir. Então, que Tu nos abençoes, abençoe o momento deste culto, abençoe o Roberto, Deus, que vai trazer a palavra para nós. Abençoe, Senhor,
os nossos amigos aqui da juventude que vão conduzir o louvor, todo este momento, Senhor, toma no teu altar. Abençoe-nos também com uma dose de concentração para este momento. Amém. Convido vocês que estão aqui, se quiserem ficar de pé para louvar a Deus. Você em sua casa também, se quiser ficar de pé, fique bem à vontade. E nosso convite também é para se alegrar. Alegrar na presença de Deus, alegrar cantando para Ele. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus jeitos e tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem o seu próprio filho poupou em meu favor. E eu não quero mais sair deste universo de amor.
Eu gostaria de saber se tem alguma criança online. Aqui eu sei que tem algumas. Queria saber aí, depois no final do culto, a gente vai ver quem está online. Eu queria ver se as crianças dando um oizinho aí no online. E agora a gente vai cantar uma música que é delas. Pai, tirem foto das suas crianças aí louvando a Deus e mandem pra gente. Em um Deus que é Pai e Criador, em um Deus que é Filho e meu Salvador, em um Deus que é Espírito e Consolador. Ele é três em um só Deus. Ele é três em um só Deus. Quero, Deus, compreender o seu grande amor. Enviou seu próprio Filho por mim, pecador. Seu Espírito orienta cada passo meu. Ele é três em um só Deus. Ele é três em um só Deus. A Bíblia diz e nos quer ensinar que em Jesus Cristo temos que confiar. Em qualquer luta, nunca estamos sós. Cremos que Ele luta por nós. Nessa hora vamos nos preparar para a vitória conquistar. Cinto da verdade, coraça da justiça, calçamos as sandálias do evangelho da paz, cansa do espírito, escudo da fé, coloque o capacete da salvação, vista a armadura que Jesus lhe dá, pois no seu poder você pode confiar, o seu amor, o seu poder nunca terá fim, sua armadura eu quero pra mim. Yeah! Vista a armadura de Deus, Ele tem prazer em cuidar dos seus, Ele cuida de nós, Ele luta por nós, Ele ouve minha oração, Ele mora em meu coração. Vista a armadura de Deus, Ele tem prazer em cuidar dos seus, Ele cuida de nós, Ele luta por nós, Ele ouve a minha oração, Ele mora em meu coração. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus.
exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. E agora também, como já preparação para o momento de mensagem, queremos cantar essa música como uma oração de entrega, uma oração de pedido a Deus para que a voz dele venha ao nosso encontro e toque ao nosso coração. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus e meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu. Ao teu, ao teu. Boa noite a todos. O microfone tá bom, Marcos. Eu tô me ouvindo bem hoje, não preciso falar muito alto. Tá bom aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo em casa também. Eu desejo que Deus conceda a nós graça, paz e misericórdia. Desejo que o apóstolo Paulo sempre desejava também para as igrejas, que resume o Evangelho de Jesus Cristo. Que resume aquilo que nós temos na pessoa de Jesus. E eu quero convidá-los também para uma palavra de oração.
Senhor nosso Deus, silenciamos diante de Ti, que a Tua palavra, que a Tua voz fale aos nossos corações. Amém. E você vai precisar, quem está aqui hoje, vai precisar usar bastante a Bíblia. Hoje, os textos bíblicos, eles não vão aparecer na tela, mas você, de repente, não vai ter, quem está assistindo em casa no celular, não vai conseguir acompanhar os textos bíblicos. Então, você vai fazer de tarefa de casa, ler 2 capítulos da sua Bíblia, Gênesis capítulo 18 e capítulo 19. Eu não vou ler esses textos todos aqui porque é muita coisa, né? Senão a gente ia passar o momento todo aqui da mensagem só lendo o texto bíblico. Seria o essencial, né? Mas também eu quero chamar a atenção de alguns detalhes. Por isso é importante que, de repente, você leia o texto bíblico em casa. Eu vou citar um ou outro versículo, uma ou outra parte de versículo durante a mensagem, para que a gente possa acompanhar também de uma melhor forma aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Deus nos diz que vai dar tudo certo. Não está escrito em nenhum lugar exatamente assim na Bíblia, mas a Bíblia como um todo é uma mensagem, é uma palavra de Deus querendo nos dizer que vai dar tudo certo. Ele vai fazer com que tudo dê certo. Por quê? Porque Deus é um Deus que coloca ordem no caos. Ele entra na confusão que nós mesmos criamos e Ele ali cria algo novo, né? É a vida nova que Ele cria. E Deus tem prazer em fazer com que as coisas deem certo. Aquele que começou a boa obra em vocês, diz o apóstolo Paulo, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. E nós sabemos que quando Deus faz alguma coisa é muito bom. Nós sabemos também que Deus tem tempo para fazer as coisas, e esse tempo Ele vai usando e agindo também na nossa vida. Mas Ele vai completar a obra dele até que tudo dê certo. Mas para isso, eu e você precisamos seguir o caminho de Deus para chegar naquele tudo certo, porque senão a gente vai chegar no tudo errado, ou porque é só o caminho de Deus que nos leva à salvação. A vida, ela é feita de escolhas. Minha sogra que está aqui hoje, ela vai dizer, isso é verdade, é bem isso, né? Dona Ruth, quando eu estava preparando a mensagem, eu lembrei dessa frase, pensei exatamente isso, né? Isso é algo que a Dona Ruth ia gostar de falar. E é bem isso, né? A vida, ela é feita de escolhas. Moisés, lá em Deuteronômio, disse para o povo, veja, hoje eu ponho diante de vocês vida e prosperidade, morte ou destruição, né? Ou vida e prosperidade, ou morte e destruição. Josué, no final da sua vida, também desafiou o povo a escolher, né? Agora temam o Senhor, sirvam-no com integridade, joguem fora os outros deuses. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham a quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo que nós gostamos de citar, ele é um versículo de decisão, de escolha, na qual nós somos desafiados a decidir, a escolher de que lado nós vamos ficar, com que Deus nós vamos ficar. O profeta Elias desafiou o povo no Monte Carmelo. Cheguem de ficar pulando de um lado para o outro, de ficarem cocheando, né? Uma perna num lado, uma perna no outro. Escolham hoje. Se Deus é o Senhor, se o Senhor é Deus, sirvam a Ele. Se Baal é Deus, sirvam ao Baal. Jesus também disse, né? Vocês não podem servir a dois senhores, pois vão escolher um e odiar o outro. E onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração, né? Ali estará o seu Deus. A nossa grande escolha, então, é confiar ou não confiar em Deus. Se a vida é feita de escolhas, a grande escolha não é decidir se vai, como dizem muitos por aí na minha época, né? Se você vai casar ou comprar uma bicicleta. Essa não é uma grande escolha da vida. Por mais que podem ser escolhas aí que mudam muita coisa da nossa vida. Mas a grande escolha
Em todos os momentos da vida é se você vai confiar ou não confiar em Deus. Jesus disse: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, só há um caminho que nos leva à salvação. E eu quero apontar isso em circunstâncias práticas do nosso dia, nas mais situações diversas que a gente se encontra, fazendo a comparação de duas histórias. Por isso agora a história de Gênesis 18 é a história de Abraão, quando o Senhor vai visitar Abraão. Aparecem 3 anjos lá na casa do Abraão, na tenda do Abraão, e conversam com ele. Dizem que a Sara vai ter um filho. E aí depois o Abraão vai e intercede para que Deus não destrua Sodoma e Gomorra. Isso é Gênesis 18. Gênesis 19 é a história do Ló. Os anjos chegam na casa do Ló e dizem: vamos destruir tudo e tu vem junto se tu quiser. E a enrolação até o Ló sair de casa, né? E tem a destruição, tem aquela história da estátua de sal, né? E o fim da história do Ló, uma história dura de ler, de incesto, né? Onde as filhas enganam o pai. Normalmente o incesto ocorre, né, do pai abusando dos filhos. Aqui as filhas que enganam o pai, e o pai é enganado dessa forma. E eu quero compartilhar, então, fazer uma comparação, entre essas duas histórias. Em primeiro lugar, quem estiver acompanhando na tela aí vai aparecer, né? Sempre a comparação. Primeiro nós vamos olhar o Abraão e o Ló. Onde eles estavam quando Deus encontra com eles, né? Quando os anjos aparecem? O Abraão estava na porta da sua tenda. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Para o Ló, os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Diante de Abraão, os anjos chegam no meio do dia. Em Sodoma, quando as trevas caem. Parece que simbolizando até, né? A transparência, a clareza da luz do dia na vida do Abraão e as trevas naquela cidade. A porta da cidade, né, ou o lugar onde eles estão, mostra com o que eles se ocupam. O Abraão, sentado na porta da sua tenda, ele sabe que ele é peregrino. Ele está numa tenda, ele vai mudar a tenda de um lugar para o outro. Ele é peregrino. O Ló está ocupado com a porta da cidade. A porta da cidade era onde sentavam os homens importantes. Parece que o Ló até está sozinho lá, só ele se importava com aquela cidade. E ele está ocupado com as coisas deste mundo. O cuidado com a cidade e o mundo em que nós vivemos, ele é essencial. Mas ainda assim não se pode perder de vista aquilo que é passageiro. Não se pode perder que também sentado na porta da cidade é um lugar passageiro, não é um lugar onde a gente vive para sempre. E parece que o problema do Ló aqui era achar que se ele conseguisse garantir essa cidade aí para sempre, ele estava de bem com a vida. Quem se sabe peregrino nesse mundo vai ter condições de cuidar desse mundo, ajudando-o a permanecer na perspectiva correta. Quem se ocupa somente com esse mundo vai perder a perspectiva correta da vida e no final não fará bem a este mundo e correrá o risco de perder a eternidade. Uma segunda comparação é a hospitalidade desses 2 homens. O Abraão, em Gênesis 18, 2 e 5, fala que ele viu os 3 homens em pé, se curvou diante deles, se jogou no chão e disse: fiquem na minha casa, né? Não podem passar por aqui sem parar. Vou trazer água, vocês vão descansar, vou lavar os pés de vocês até recuperar a força, e se vocês deixarem eu vou fazer comida. O Ló, ele também age com hospitalidade. Ele, quando viu que tinha gente diferente na cidade, foi até ele, se jogou no chão também, disse: passe a noite na minha casa, né? Vocês não podem
passar aqui na praça essa noite. Ele insistiu tanto e os homens acompanharam ele. Só que o Ló e o Abraão, eles têm uma diferença. O Abraão, ele foi rapidamente, pode passar o próximo, ele é rápido em preparar um banquete. Ele corre, vai para a tenda, fala para a mulher, pega rápido medida de farinha, faz uns pães, ele vai até o rebanho, mata um novilho e se apressa para preparar. Aqui a rapidez dele mostra não que ele quer fazer tudo rápido e deixar tudo rápido pronto, mas mostra que ele quer deixar tudo bem preparado. O Ló também, ele prepara pães sem fermento, que é o pão que se prepara rapidinho, não precisa esperar crescer, põe a farinha, a água e está pronto. A Bíblia até fala que ele prepara um banquete, mas é só de pães sem fermento, é só aquela comida rápida. O Ló, ele aprendeu a importância da hospitalidade com Abraão, só que ele não consegue colocar isso em prática. Ele é mais atrapalhado do que um bom hospedeiro. A história continua. Os anjos perguntam pela Sara e falam que a Sara vai ter um filho. Onde está Sara, tua mulher? Eles perguntam. E aí anunciam que ela vai ter um filho. Os anjos também perguntam para o Ló por parentes e anunciam a destruição. As duas situações têm a ver com o que o Antigo Testamento fala como sinal de bênção, a continuidade da família. Para Abraão, a continuidade do seu filho, a continuidade da promessa, a promessa de que ele teria um filho. Para o Ló, a possibilidade de que os genros dariam filhos às filhas do Ló, não terminaria do jeito que termina a história do Ló. Continuando a comparação, a Sara fica escutando atrás da cortina da tenda, da porta da tenda, e ela fica rindo da história. Ela não acredita nessa história. Já lá em Gênesis 19, os genros do Ló, a Bíblia diz assim: Ló foi falar com seus genros que iam se casar com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Eles também não acreditam e acham que o Ló está brincando. A Sara riu, eles acham que o Ló está fazendo gozação. Mas aí tem uma diferença. A história continua nos contando que Sara se arrepende do seu riso. Isso. E ela é somente repreendida. A Bíblia diz: a Sara mentiu, dizendo eu não ri. E o anjo diz: não negue, você riu. Ela é repreendida. Os genros, eles não se arrependem e perdem as suas vidas, enquanto a família dele é salva. A Bíblia diz em Gênesis 19, 15 a 16: ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e filhas. Ele hesita. Os homens o agarram pela mão e tiram ele à força para e os deixaram fora da cidade. E a cidade toda depois é completamente destruída e os genros, inclusive, junto com eles. Nós continuamos vendo diferenças de um homem, Abraão, que confia em Deus, de Ló, que apesar de conhecer muitas coisas de Deus, ele não consegue confiar plenamente no Senhor. A história continua e ali nós temos depois em Gênesis 18, mostrando a liderança e a habilidade retórica do Abraão. Ele vai debater com o próprio Deus, com humildade, mas com extrema coragem. E ali nós temos um exemplo de liderança, de alguém que diz: eu preciso me importar com a minha família, me importar com o Ló, meu conhecido, meu sobrinho, me importar com as outras pessoas, com os justos daquela cidade. De repente tem algum jeito de salvar aquela cidade. E ele assume aqui o seu papel, ele cria coragem de fazer um pedido para Deus, correndo o risco de ser
exterminado por Deus, porque afinal de contas, né, quem é ele? Ele sabe disso. Mas ele cria essa coragem com extrema humildade, mas também com uma habilidade retórica, que ele vai, né, tentando achar caminhos, né? Se tiver 50 justos, é certo o Senhor destruir tudo por causa de 50, mesmo 50 justos com os ruins, com os maus? E aí vai diminuindo, 40, 30, até chegar lá em 10. E sempre de novo Deus diz para ele: tá bom, se tiver 10, eu não vou destruir. Ali o Abraão mostra a sua liderança e a sua coragem de assumir o papel de alguém que confia em Deus. O Ló, por outro lado, ele mostra a sua indecisão e a sua hesitação, a sua inabilidade em convencer a própria família para abandonar a cidade. Ele vai falar com os genros, ele não consegue convencer os genros. Ele não consegue antes convencer os da sua própria cidade. Porque ele diz, né, a turma vem lá na porta da casa do Ló, querendo abusar sexualmente dos 2 anjos que estavam ali na casa dele. E o Ló diz: não façam tal coisa e tal. E eles dizem para o Ló: quem é esse cara aí? O Ló era o único que estava na porta da cidade, se importando com a cidade. Mas eles dizem: quem tu é? Porque o Ló veio de fora. Quem tu acha que tu é? Nós te demos lugar aqui, agora tu está achando que tu é melhor do que nós? Ele não tem autoridade para falar, por mais que ele quisesse. Ele acabou se misturando tanto com a vida daquela cidade, que ele não tem autoridade para falar. E ele não consegue nem tirar a família dele. Os anjos, primeiro, puxam ele para dentro de casa, cegam os conterrâneos dele para não conseguir fazer nada contra ele. E depois eles tiram o Ló e a família, as filhas e a mulher de casa, porque ele não está conseguindo sair. Não consegue tomar uma decisão, não consegue criar coragem e entender que a vida dele está em risco e ele precisa confiar no que Deus está dizendo para ele. E aí depois o Ló vai fazer um pedido também. Só que ele intercede não pelos justos, como o Abraão. Ele pede para si mesmo. Ele pede para si mesmo. Pede para ficar numa cidade, não sei o que, ele não quer ir lá para onde Deus está mandando. E Deus até atende. Antes disso, se você quer aumentar a sua tarefa, em Gênesis 13, vai nos contar que Abraão e Ló, os pastores deles, os empregados deles, estavam brigando. E aí Abraão diz: olha, nós não vamos brigar, nós somos família, vamos nos dividir aqui, vamos cada um para um lado e a gente não fica brigando. Escolhe para onde você quer ir. E o Abraão deixou o Ló escolher, e o Ló se vislumbrou com a vista de Sodoma e Gomorra, e com até aquela Zoar, para onde ele estava querendo ir depois. E ele deixou-se levar pela aparência. Ele olhou para a aparência e acabou acontecendo o que aconteceu. Lá em Gênesis 13 você vai poder ler isso. E como termina a vida do Ló? Eu só coloquei aqui como termina a vida do Ló, porque nós sabemos que a história do Abraão continua. A vida do Ló termina numa caverna. Ele vivia numa grande cidade e acaba numa caverna, completamente isolado, sem ninguém ao seu lado. A caverna aqui é totalmente solitário. Ele se achava muito importante, queria ser muito importante, buscou glória, buscou o reconhecimento dos homens. Ele termina sem nada e sem ninguém, sem bens, sem rebanhos. Ele era muito rico, porque não tinha espaço para as duas riquezas do Abraão e do Ló. E ele termina sem nada e sem ninguém. E ele termina com descendentes oriundos do incesto. Ele não foi capaz de cuidar das suas filhas. Ele tinha oferecido as filhas para que abusassem das filhas.
E agora as filhas acabam embebedando o pai e passam a noite com ele e engravidam do próprio pai. Uma cena extremamente dura e cruel. E tem descendentes. O problema dos descendentes não foi nem essa questão do incesto ao longo da história, né? Mas foi que eles acabaram indo contra o povo de Deus. Ló tenta ser uma bênção, mas em vez disso se revela um trapalhão e um palhaço. Ele falha como anfitrião, ele falha como cidadão, ele falha como esposo e ele falha como pai. Quer proteger os hóspedes, mas eles é que tem que protegê-lo. Ele tenta salvar a família, mas acham que ele não está falando sério, está rindo. Ele tenta viajar, ele teme viajar para as montanhas, decide ir para uma pequena cidade, fica com medo na cidade e foge para as montanhas. Sua salvação depende da misericórdia de Deus e da bênção de Abraão. Ele é salvo, mas só por causa da misericórdia de Deus e da bênção de Abraão. Porque Deus se lembrou de Abraão, ele salva o Ló. Eu ainda queria fazer mais duas comparações aqui. A primeira delas é de Abraão e Sodoma. Porque no capítulo 19 nós vemos também como Sodoma e Gomorra são descritas como cidades onde o grito da violência deles chega até Deus. E aqui há um jogo de palavras em hebraico. Em português a gente não ia nunca chegar a essa comparação, mas lá no hebraico tem um jogo de palavras aqui. Abraão é descrito como um homem justo e direito, e honesto, a gente poderia dizer assim, alguém que faz o que é direito. E a palavra grito, ela é quase a mesma palavra de justo, só falta uma letrinha lá no meio. Então o grito aqui é o grito da violência, se compara a justiça e a correção do Abraão, o direito do Abraão, com o grito da violência que chegou até os ouvidos de Deus de Sodoma e Gomorra. E a diferença entre eles é que o Abraão, ele vai correndo, para servir os hóspedes. Já Sodoma e Gomorra, eles vão correndo para servir dos estrangeiros que estavam na sua cidade, para consumir os hóspedes que estavam na sua cidade, para consumir em proveito próprio. Aqui a gente tem também uma diferença do caminho de Deus, é o caminho que se importa com o outro. E o caminho que não é o caminho de Deus é o que pensa só em proveito próprio. E aqui a gente tem que alargar um pouco mais o nosso entendimento e não pensar só agora de repente na questão da sexualidade que é falada aqui em Sodoma e Gomorra. Porque quando a Bíblia fala de Sodoma e Gomorra, ela fala muito mais do que só a sexualidade, fala da iniquidade, fala da exploração, fala do abuso contra as outras pessoas. E toda vez em que nós não nos importamos com o nosso próximo, nós estamos indo para o caminho de Sodoma e Gomorra. E por fim, ainda uma última comparação entre duas mulheres. Só falei de homens e de cidades, Tadinha das mulheres. Temos aqui duas mulheres também, a Sara e a mulher de Ló. Duas mulheres que falharam na confiança em Deus. Não que os homens não tivessem falhado também, O Abraão lá pelas tantas, na história dele também falha. Mas aqui nessa história especificamente, nós temos dois momentos em que mulheres falharam na confiança em Deus. A Sara, ela é humilhada, ela se encontra humilhada, ela é humilhada no final. Mas ela tem a promessa de um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Já a esposa de Ló, ela fica famosa, porque ela é convertida numa estátua de sal. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. A incredulidade de Sara foi apenas um incidente na vida de uma mulher que exibiu fé e piedade. Não o único, mas foi um incidente, um momento em que ela não conseguiu confiar. E ela foi censurada. Sim, você riu.
O Senhor falou, mas já foi o suficiente, ela entendeu. Mais tarde, ela chama seu filho de Isaque, que significa riso. Agora não é o riso da ironia, né? Ah, você tá brincando comigo, Deus, onde é que já se viu? Capaz que eu vou ter filho. Essa foi a ironia antes. Ela foi censurada, não duvida de Deus. E aí depois ela dá o nome de riso para o filho. Mas não é o riso da alegria, é quase que uma confissão de pecado, né? Diz, Senhor, eu ri aquela vez de ironia, agora eu estou rindo de felicidade. Ela experimenta a confiança em Deus, como vale a pena confiar em Deus. Já a mulher de Ló, que não tem o seu nome citado na Bíblia, talvez como sinal de condenação, o voltar-se para Sodoma, o olhar para trás, a expressão de uma vida sem fé. Ela queria continuar com aquele tipo de vida. Não é só porque ela olhou para trás, não pode dar aquela olhadinha para trás. Não é essa a questão. Olhar para trás é querer voltar para a velha vida. É querer continuar daquele jeito. É um gesto de desconfiança, é dizer, Deus, esse Deus aí, esses anjos nos mandaram ir embora, mas para onde a gente vai? Não tem nada, não tem perspectiva, não tem segurança. Como é que eu vou acreditar nesse Deus? Como é que eu vou acreditar que vai dar tudo certo? Como é que eu vou acreditar? Mas Deus não é assim. Tem tanta coisa boa, tanta coisa que parece legal. Eu quero continuar vivendo essa velha vida. E aí ela se transforma numa estátua de sal. No mundo bíblico, um local era semeado de sal para condená-lo à esterilidade e à desolação perpétuas. Está completamente desolado, destruído. Eu quero concluir. Ao longo da Bíblia, nós vemos sempre de novo histórias como essa de Sodoma e Gomorra. E essas histórias, elas nos mostram que Deus, em meio a calamidades e destruição, que às vezes Ele mesmo causa, ou às vezes diante de situações aleatórias, Deus sempre de novo oferece caminhos de salvação em meio à destruição e calamidade. Foi assim no dilúvio. Deus construiu uma arca, todo mundo podia entrar, era só pedir, podemos entrar também? Era uma loucura, mas era o caminho da salvação. Ou depois, quando teve fome no tempo de José do Egito, para os irmãos do José terem comida, era uma loucura. Eles tinham que ir lá falar com aquele governador, que eles não sabiam que era o José, que parecia extremamente cruel, desconfiado e que podia matar eles. Mas era o único caminho. Aliás, Deus já tinha pensado esse caminho antes, Que era uma loucura até para o José pensar nisso como um caminho para ele. Passar num poço, numa prisão e não sei o que mais tudo, longe de casa. Mas esse foi o caminho de Deus para a salvação. O Golias e o Davi, A confiança que o Davi precisou ter de que ele seria derrotado, que o Golias seria derrotado por uma pedra atirada por um pastor de ovelhas que não estava nem vestido para a batalha. Golias até disse, tu vem aqui para enxotar um cachorro? Mas é na loucura de Deus que nós encontramos a salvação. Assim também em Sodoma e Gomorra. Eu sair, eu fugir, eu correr na loucura e ir para um lugar que a gente não sabe para onde vai, que não parece ter perspectiva nenhuma. Ou Abraão e Sara, vai ter um filho, mas nós já somos velhos, de que jeito? Aqui se mostra o caminho da confiança de Deus, que tem que ser o caminho de Deus. É esse o caminho que Deus vai fazer para dar tudo certo. Deus vai fazer dar tudo certo, mas era o caminho dele. É o caminho que leva à salvação, é o caminho estreito, é a porta estreita. O caminho largo, que parece tão atraente, é o caminho da destruição. E aqui também, o caminho que Deus nos deu para a salvação é o caminho da loucura da cruz para os que se perdem. Mas para aqueles que confiaram em Deus, eles descobrem que esse era verdadeiramente o único caminho. Era o poder de Deus, era
a salvação de Deus. Deus vai fazer dar tudo certo. Tem dois caminhos diante de nós. A vida é feita de escolhas. Mas a grande escolha é: eu vou confiar no caminho de Deus ou eu não consigo confiar? Se você não consegue confiar e você quer confiar, peça a Deus: ajuda-me na minha falta de fé. Eu me coloco à disposição também para conversar com você, para lhe ajudar. Se na sua vida, de repente, histórias aqui que a gente ouve, situações que a gente ouve, também despertam na nossa vida situações e decisões e escolhas que aconteceram conosco e de repente a gente foi mais Ló do que Abraão. A gente foi mais mulher de Ló do que Sara. Também me coloco à disposição para conversar com você, se você precisar de ajuda em alguma situação. Eu quero concluir esse momento também com uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, Tu queres fazer tudo certo, Tu já fizeste tudo certo, está tudo pronto, nos esperando na eternidade. E já podemos experimentar, como Abraão experimentou aqui no dia a dia, o caminho da confiança. Como Sara experimentou o caminho da confiança, com gestos, com atitudes. Seja o exemplo da hospitalidade, o cuidado com o próximo, com os necessitados. Seja, Senhor Deus, a confiança, a fidelidade a Ti no nosso dia a dia. O saber que somos peregrinos nesse mundo. Tantas situações, Senhor Deus, onde o Teu caminho se mostra como o caminho justo, o caminho direito, o caminho da confiança em Ti. Mesmo que muitas vezes é o caminho da espera, é o caminho que parece estreito, é o caminho que parece apertado, mas esse é o caminho da salvação. Eu te peço e oro, Senhor, por cada um que está aqui nessa noite e também que nos acompanha. Tu conheces a vida e a história de cada um e como nós nos identificamos nessas histórias também. Tem misericórdia, Senhor, e vem Tu mesmo, na pessoa de Jesus. Fala a sua vida e ao seu coração nesse momento. É o que pedimos. Amém. Obrigada, Roberto, pela palavra. Agora nós vamos para os recados. Antes dos recados, lembrar dos nossos aniversariantes. Então, dia 1º de maio, né, Dia do Trabalhador, temos a Dani, né, a Dani Lauret, esposa do Marcos, que está aí de aniversário. Então, agradecer a Deus também pela vida da Dani e lembrar dela também em oração. Agora os recados. Primeiro a programação aí da semana, né? Então, a agenda da próxima semana. Nós temos na quarta-feira, às 20 horas, o estudo bíblico, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, então você pode acompanhar. E 19h50 presencial, né? Então aqui na Meu, que aí só lembrando, né, os protocolos de segurança, então máscara, álcool em gel e distanciamento. E até reforçando para você que está em casa, né, nós estamos aqui hoje presentes e estamos também cumprindo aí os protocolos, né? Então, para você que de repente está inseguro de vir, venha que aqui você estará num espaço onde é respeitado, tá? Então, o segundo recado, sexta-feira a gente tem a live de oração às 21 horas também pelo Facebook e YouTube. No sábado, às 7h07, olha que horário interessante, não é às 7 horas, é às 7h07, a gente tem a Jumeu que acontecendo, grupo de jovens, aí pelo Zoom. E domingo, então, temos culto, e esse culto às 19 horas com Santa Ceia, tá? Então, reforçando que na semana que vem nós teremos culto com Santa Ceia, tá? E aí aqui pedir, né, fazer o nosso pedido para que você
além de orar com esse trabalho, que você também contribua financeiramente, né? Então, aí na sua tela está aparecendo, para facilitar, você pode pegar o seu celular e já ler o QR Code, já contribuir aqui com esse trabalho, né? E aí aqui o pedido é não só para contribuir com o trabalho, mas para contribuir, vocês estão vendo, né? Deve estar vendo aí pela imagem também, mas o forro foi todo retirado, né? Então, pedir para que você contribua com a colocação do forro, ok? Então, agora, nós vamos aí falar sobre o projeto Doses de Esperanças, né? Que vai acontecer aí no Dia do Trabalhador também, né? Então, você pode acompanhar versículos bíblicos aí pelas redes sociais, da Melk e da Jumelk, né? Então, a gente tem ali esse versículo já postado, né, Roberto? Que é: o Senhor Deus colocou o ser humano no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo, né? Então, Gênesis 2:15. Tá? Todos os dias às 18 horas. Obrigada, Débora. Tá? A gente tem também uma rifa que está acontecendo aí, puxada, a Débora está com mais informações aí, né, Débora? Mas a gente está fazendo uma rifa, estão fazendo uma rifa a Tarde da Mulher está fazendo uma rifa, aí pelo Dia das Mães vai ser sorteado, né? Então são R$10 e vai ser sorteado aí uma linda toalha, é isso? É isso. Essa que está aparecendo já está pronta, viu, pessoal? É garantido, pode confiar. Tá? Então, pedir a contribuição de vocês aí. O propósito dessa rifa também é ajudar aqui com o forro da missão. Então, no Dia das Mães vai ser sorteado, mas você já pode contribuir aí utilizando o Pix que está aparecendo aí na tela, ou maiores informações também entrar em contato com a Débora Gutibir. Tá? Ok? Acho que eram esses os recados, né, Roberto? Não sei se esqueci de algum. Não, então tá bom. Ajuda os universitários aí, né? Então, agora, falar dos participantes, das pessoas que estão nos acompanhando aí de casa. A gente tem uma lista bem legal, me perdoem se eu esquecer de alguém, mas a gente tem aí o Haroldo e a Joana Lemel, o Helmut e a Nica Mor, o José e a Singrid, a Cida e o Márcio, a Eloy de Kirst, o Marciano Pereira, a Dani, Laura, que vai estar de aniversário aí dia 1º, a Liz Nicole também, o Jean Melo, a dona Zelina, a Flávia Altman, seu Ari Pereira, Alessandra, Ingmar Len, Damian, Lídia, Renata Clabundi e Joel e Nilva Tolardo. Tá? Então, boa noite aí para vocês que também estão nos acompanhando aí de casa. Então, agora a gente vai para o momento final do nosso culto. Vou chamar o Roberto aí para conduzir o momento de intercessão e também nos dar a bênção final para essa semana. Eu quero então convidar quem está aqui a se colocar de pé, aqueles que puderem, e também na sua casa. Se você puder se colocar de pé nesse momento de oração. Talvez você pense, mas eu estou em casa, né? Quem é que vai ver? Eu disse, não, ninguém aqui vai ver, né? Mas também, se você não puder, não tem problema. Mas às vezes o se colocar de pé é uma questão de respeito, né, diante daquele com quem nós queremos falar nesse momento, né, diante do nosso Deus. Por isso nos colocamos de pé e vamos orar a Ele. Senhor, também com esse gesto de nos colocarmos de pé, nós expressamos que sabemos que não estamos diante de qualquer um. Nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Deus da vida, do Deus que quer dar tudo certo na nossa vida. E às vezes, mesmo que não entendemos como é esse tudo certo, quanto tempo leva esse tudo certo, nós podemos confiar que Tu estás com tudo nas Tuas mãos. E assim, Senhor, nós colocamos a nossa vida, nossa saúde, nossa família, nosso trabalho diante de Ti. Senhor Deus, nós rogamos por esse momento especial que vivemos de pandemia,
a ansiedade, o ficar isolado, o pouco contato com pessoas, tanta dependência de redes sociais acaba gerando muita ansiedade. Colocamos isso nas tuas mãos, Senhor. Dá-nos caminhos também para encontrarmos cura no meio disso. Pedimos pelas escolas, pelos governos, pelos profissionais de saúde, pelos trabalhadores, pelos empresários. Também os orientes, Senhor, dê sabedoria para as suas decisões. Pedimos pelos enlutados, que perderam pessoas para o Covid e para tantas outras situações, Senhor. Porque quando a morte chega, não importa como, mas ela separa, ela interrompe histórias, ela separa vidas. E nós queremos rogar que o Senhor console os enlutados. E também pedimos pelos adoentados, pelo Covid e tantas outras situações. Ó Senhor, talvez agora o Covid nos assusta mais do que outras doenças, e nos mostra a nossa fragilidade. Mas a doença em si mostra como somos frágeis e a nossa vida depende das tuas mãos. Por isso colocamos as pessoas doentes nas tuas mãos nesse momento. E ainda eu agradeço pelas pessoas que têm se recuperado. Também oramos semana passada pelo Neri e a Laura. Obrigado que eles já estão melhor, Senhor. Também a Dani, que vem se recuperando do procedimento que ela fez, e também a mãe do Renato Ebert, que já tem se recuperado. Colocamos isso tudo, Senhor, diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor teu Deus, o Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Ele te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Ele sobre ti levante o seu rosto, e te dê a sua paz, paz que o mundo não dá, mas que excede o nosso entendimento, e que guarda nossas mentes e corações, em Cristo Jesus. E assim te abençoe o Todo-Poderoso Deus, desde agora e para sempre. Amém. Seja uma bênção no seu dia a dia. Boa noite.